Passados 2 anos do rompimento da barragem de Brumadinho, cidade e distritos ainda sofrem os efeitos da tragédia e as vítimas aguardam por justiça. Processo criminal que investiga os 16 denunciados pelo Ministério Público está parado e a última audiência de conciliação entre Vale e Governo de Minas terminou sem acordo. É o que você vai ver agora. Mas nós estamos cobrando, o Brasil inteiro está de olho nisso, não é? A gente tem certeza que uma hora ou outra isso vai ter um desfecho. Não pode, não existe a mínima possibilidade de um caso desse ficar sem punição. Balança aí. Pegamos mais uma vez a estrada rumo ao Córrego do Feijão. O caminho é o mesmo de sempre, mas a paisagem, não. 2 anos atrás, quando passamos aqui pela primeira vez, esta era uma estrada inteira de terra. Hoje, ela está quase toda asfaltada. O pedaço que falta segue em obras. Encontramos um distrito praticamente vazio, um silêncio ensurdecedor. São muitas as casas vazias e comércios fechados por aqui. Pouca gente, como a Ana Paula, que conhecemos ontem, conseguiu empreender em meio à crise. O comércio dela é um dos poucos que estão abertos aqui. Em geral, ou as pessoas foram embora ou até hoje lutam contra as consequências econômicas e sociais provocadas pelo rompimento. E os problemas não se restringem ao distrito. Ao longo do rio Paraopeba são muitos os ribeirinhos, inclusive indígenas, afetados pelos rejeitos de minério que poluem o rio. Isso tirou a comida da mesa e o trabalho dos pescadores. Um outro setor muito importante para a economia local, mas que também foi extremamente prejudicado, foi o da agricultura. Isso porque a estrada que escoava todos esses produtos foi levada pela lama. Mas depois também aconteceu porque muita gente acabou decidindo não consumir mais os produtos, achando que eles seriam regados com a água contaminada do rio Paraopeba. Mas isso nunca aconteceu, né, Ana Paula? Não aconteceu. No início, muitas hortas foram levadas mesmo, não existem mais. Mas aqui na comunidade de Córrego do Feijão, as meninas elas optaram por fazer uma horta orgânica, que tem a horta Cheiro Verde e os quintais. Então, assim, os produtos são de excelente qualidade, são produtos que não usam agrotóxico. A água ela é de qualidade para regar esses produtos. Então, são produtos fresquinhos, orgânicos e saudáveis. Ou seja, ninguém precisa ter medo de consumir esses produtos e é importante que as pessoas continuem a comprar justamente para incentivar a economia aqui da região, né? Sim, as meninas até fazem uma feira lá em cima, né, dos quintais produtivos. Produtos de excelente qualidade, lá vende verduras, legumes, frutas, ovos caipira, conservas, tudo produto feito de forma segura, né, e de forma saudável. Fomos visitar também este outro trecho da região. O distrito de Casa Branca é famoso pelas belezas naturais, o turismo ecológico e as charmosas pousadas. Mas este paraíso, mesmo distante da Rota da Lama, também foi afetado por ela. Porque o pessoal também tinha medo de vir. Aliás, tem medo ainda. Tem gente que chega aqui, Dona eu vou descer lá no riacho para ver onde é que a lama passou. Meu filho, não passou lama aqui, não. Aqui não tem lama. No auge da operação de busca e resgate, a situação até melhorou, mas não durou muito. A Vale mandava gente que ela estava trabalhando, repórter, essas coisas que ficaram aqui. Então foi que ajudou. Depois ainda veio a pandemia, que segundo Dona Darcy prejudicou e muito o faturamento. O turismo na região foi caindo pouco a pouco e só agora começa a dar sinal de recuperação. Tá todo mundo tentando não deixar os negócios também serem soterrados pela lama. Foram 12 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério que desceram da barragem, transformando a realidade por aqui. Esse número só não é tão alto quanto o faturamento da mineradora Vale. De acordo com o balanço mais recente divulgado, somente nos meses de julho, agosto e setembro, o lucro da empresa chegou a 15 bilhões de reais. Mesmo assim, de acordo com a própria Vale, os gastos com Brumadinho ao longo de todo o ano de 2020 foram de pouco mais de 1 bilhão de reais. Enquanto isso, a população luta para sobreviver e o processo criminal se arrasta na justiça. Em janeiro de 2020, o Ministério Público de Minas Gerais denunciou o ex-presidente Fábio Schwartzman e mais 15 pessoas por 270 vezes pelo crime de homicídio doloso, aquele onde há intenção de matar. Eles também respondem por crime ambiental, assim como a mineradora Tuvisud. Em novembro de 2020, a juíza responsável pelo caso informou que 3 dos 16 denunciados, Marilene Cristina, Renzo Albieri e Marcílio Oliveira, ainda não foram comunicados do processo.
Não há prazo para que isso aconteça, mas na teoria eles ainda não sabem que são réus. O Ministério Público denunciou e compete ao Poder Judiciário, através dos oficiais de justiça ou através da imprensa, tentar localizá-los para que o processo tenha um início formal. Já em dezembro de 2020, os advogados das partes foram convocados para pegar uma senha que dá acesso virtual ao processo. Mas o sistema apresentou problemas e, por isso, o processo criminal está parado. Nesse meio tempo, o Schwartzman tentou tirar o processo de Minas e levar para Brasília, alegando que sítios arqueológicos que são bens da União teriam sido atingidos. Eu acho muito difícil o processo ser federalizado, mesmo porque o próprio Ministério Público Federal, que representa a União, está aqui conosco nessa audiência, tentando um acordo com a Vale. Ou seja, o Ministério Público Estadual, que é o dono da ação, está processando a companhia e o Ministério Público Federal está trabalhando como amicus curiae, ou seja, ajudando o Ministério Público Estadual. Então há uma visão do próprio Ministério Público Federal que a questão é mesmo estadual. Então os processos serão julgados aqui e, se tudo correr bem, na próxima semana a gente pode fechar um acordo já nos 2 anos do acidente. A quinta e última tentativa de acordo aconteceu na quinta-feira da semana passada, durante uma audiência de conciliação entre a Vale e o governo de Minas, que terminou sem acordo. Agora, a mineradora tem até a próxima sexta-feira para apresentar uma nova proposta. O Estado pediu 54 bilhões de reais, mas a Vale só ofereceu 29. E esse processo que está aqui no tribunal é tão somente para uma mediação junto ao Sejusc, que é o nosso Centro Judiciário de Solução de Conflitos. E não havendo um acordo aqui no Sejusc, o processo volta para a primeira instância para a sentença do juiz. Mas isso independe do processo criminal. Independentemente disso, a falta de conclusão deixou os atingidos em Brumadinho indignados. Os últimos dias têm sido de protestos. Se na justiça a situação ainda é indefinida, em meio aos rejeitos, o que fazer, como agir, é tudo extremamente planejado. Refizemos a trilha da lama para ver de perto, dentro do limite de segurança, o trabalho incessante do Corpo de Bombeiros. Superficialmente toda a área já foi visitada, só que como a gente fala, né, de locais onde a gente pode ter um corpo numa profundidade maior, agora a gente investe nesses estratos de terra que ainda não foram abordados anteriormente. Chega um ponto que, pela decomposição, pelo próprio cenário aqui onde a gente trabalha, essa busca ela para de ser efetiva. Mas até que esse momento chegue, ou até que todas as vítimas elas sejam localizadas, nós vamos continuar aqui incansáveis, porque a gente entende, a gente compreende o sofrimento dessas famílias e a única, né, e principal razão por nós estarmos aqui até hoje, 2 anos depois, é por essas famílias, são por essas vítimas. Triste é saber que a tragédia não foi de todo uma surpresa. Documentos apresentados pela Vale à Justiça mostram que a empresa já tinha até cálculos de quanto gastaria no caso do rompimento de barragens em risco, entre elas a barragem 1 de Brumadinho. Os estudos da mineradora mostram que os gastos chegariam a $1,5 bilhão de dólares, cerca de 5 bilhões e 600 milhões de reais. O pessoal sabia, gente, a mina, o escritório é debaixo da barragem. Se tem 0,01% de chance de romper a barragem, tira todo mundo de lá. É muito dinheiro que ganha. Podia ter colocado container mais longe, mas não. E agora? Cheguei em casa ontem à noite, minha criança de 4 anos, papai, cadê mamãe? Como é que eu vou fazer? O que eu vou falar pra ela agora? Não é fácil, gente. Tem uma menina de 14 anos que a noite inteira chorando. Destruiu uma cidade inteira, destruiu um país inteiro, todo mundo sofre. Nós sofremos com a Mariana, sofremos até hoje. E agora? O que eu vou fazer? O que eu vou falar pra minha menina? Tá lá brincando, tadinha. Ela não sabe, papai, cadê mamãe? Não vai voltar mais. Para honrar a vida de quem morreu aqui e amenizar o sofrimento dos atingidos direta e indiretamente pelo rompimento da barragem, a população clama por justiça. Porque se a justiça for feita agora, isso não vai acontecer de novo. Se continuar igual aconteceu em Mariana, infelizmente vai haver outros fatos assim. Porque nada se faz, né? Então a gente espera por